A paz do Senhor aos meus irmãos, povo de Deus, amigos, enfim, a todos vocês que estão sempre nos acompanhando aqui no canal Iluminado Eterno. Como sempre temos feito, hoje tornamos a voltar aqui no canal para estar trazendo uma mensagem da palavra do Eterno para o nosso povo, para nossos queridos irmãos e as irmãs e a todos que estão nos assistindo através desse canal. Então, hoje nós queremos falar a respeito da fala, ou seja, o que Deus criou primeiro. E queremos dizer que Deus criou primeiro a fala humana. E nós vamos nos debruçar aqui nas Escrituras para entender isso. Deus criou primeiro a fala humana. É claro que nós iremos ver lá em Gênesis, o capítulo 1, vai falar logo no seu primeiro versículo que Deus, o Eterno, criou os céus e a terra. Então, haja visto, alguém pode pensar assim, não, Deus criou primeiro os céus e a terra. Mas a proposta aqui é falar da criação dentro do contexto humano, dentro do contexto das condições humanas, o ambiente propício para a vida humana. Porque ali no capítulo 1, no versículo 1, você vê que houve ali, Deus criou um planeta, e esse planeta ele criou com as condições de obedecer a sua fala, a sua voz. Então, quando está escrito ali, Deus criou os céus e a terra, então Deus já criou todas as condições físicas para o mundo físico, tá? Então, quando ele vai trazer, todas as prerrogativas da questão física, do mundo físico, do ambiente físico, para ter condição de vida humana, viver nesse ambiente, e aí ele usa primeiro a fala. E nós vamos ver isso lá no versículo 3 do primeiro capítulo, ele vai dizer assim, haja luz. Então, a primeira coisa que Deus cria é a fala, é a voz dentro do mundo humano. É uma fala, é uma conjugação verbal, é um idioma, é uma língua humana. Que língua é essa que Deus usa ali? Ele falou. E ele falou porque ele já tinha criado os céus e a terra. Agora, essa matéria-prima, podemos dizer assim, chamado planeta Terra, os céus, que já estavam criados, e você nota que a água já existia, e vamos ver isso no decorrer do versículo, que a água também já existia. Então, quando se criou os céus e a terra, a própria água está englobada nisso. Você não vê Deus criando a água, E quando vai falar sobre água, fala sobre separações da água que está acima do firmamento, que o nome correto é o domo, que a gente chamamos de céu. Então tem o domo que faz a separação das águas que estão acima e das águas que estão abaixo. Então perceba-se que a água já é algo físico que já é existente junto com o próprio céus e a terra. Então, quando Deus vai dar continuidade a isso que ele fez, e alguns estudiosos falam que há uma separação aí de milhões de anos, outros falam até em trilhões,
Mas não vamos entrar nisso não, para não criar uma confusão, até porque que o tema aqui é para falar sobre isso. Deus criou a fala humana. E que fala é essa? Porque ele vai falar. Depois dele criar a matéria física, que está dentro desse contexto, quando está falando que criou céus e terra, está englobada a água também, né? E se você for ver, a Bíblia fala lá nos Salmos, vai se referir sobre as águas que correm na cidade de Deus. Então você vê que na eternidade já existe essa água. Nós podemos ver aqui nos Salmos, se não me falha a memória, é o Salmos 46. Vamos fazer aqui uma leitura rápida, só para entender o que estamos falando. O Salmo 46 diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Deus Altíssimo. Então, você perceba que a água na eternidade ela existe um rio na eternidade cujas suas correntes alegram a cidade de Deus, né? Alegra ali o seu santuário. Existe no santuário do eterno a água. Então você percebe que a água ela já existe até no mundo espiritual, antes dela existir no mundo físico. Então isso é interessante nós notarmos, porque as águas no mundo espiritual, na eternidade, as águas cujas águas alegram a cidade de Deus, elas são águas vivas, elas saltam, elas louvam, elas glorificam o nome do Eterno. Então você vê que quando o Eterno vai fazer um mundo mineral, um mundo físico, um planeta mineral, ele faz os céus e a terra, porque já está englobada ali nos céus e a terra a própria água. Tanto é que mais à frente nós vamos ver que quando Deus vai ordenar que haja porção seca em um determinado ponto, ele ordena que as águas venham se ajuntar em um ponto, e quando as águas correm para um ponto do planeta para se ajuntar, onde esse ponto vai se chamar oceano ou mares, surge terra seca, né, que dá-se o nome de terra, né? Então você percebe que a água já estava ali. Inclusive o texto vai dizer que o Espírito do Eterno parava sobre a face do abismo, sobre a face das águas. Então isso é muito interessante nós analisarmos. Então o que estamos falando aqui é o quê? Que Deus criou a fala. Quando ele vai trazer a existência, as coisas que já está tudo compilada, tanto nos céus e na terra, quando ele vai trazer a existência, ele usa o que? A fala. Então ele cria a fala humana. E que fala é essa? Nós temos umas pistas bem interessantes nos textos bíblicos, aqui em Bereshit, que conhecemos como Gênesis, no capítulo 11, eu vou ler aqui a palavra do Senhor. E aqui nós vamos procurar meditar no que estamos nos propondo a falar nessa noite. Diz assim, Bereshit, Gênesis, Gênesis na sua Bíblia, capítulo 11, e o versículo 1. Toda a terra usava a mesma língua, as mesmas palavras. Aconteceu que, ao viajarem do leste, eles encontraram uma planície na terra de Sear ou Sinar, e viveram ali. Disseram uns aos outros: venha, façamos tijolos, preparemo-los no fogo. Assim eles usaram tijolos no lugar de pedras,
para a construção e barro no lugar de argamassa? Então eles disseram: venha, vamos construir para nós uma cidade com uma torre cujo cume alcance o céu, para fazermos um nome para nós e não seremos espalhados por toda a terra. Adonai desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. Adonai disse: as pessoas estão unidas, todas possuem uma única língua. Veja o que eles estão começando a fazer. Nesta altura, nada lhes será impossível realizar. Venha, desçamos e confundamos sua língua, para que não entenda o que com o outro fala. Por isto, a partir dali, Adonai espalhou sobre toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por esta razão, ela foi chamada de Babel, que nós conhecemos como Babel, que quer dizer confusão, porque ali Adonai confundiu a língua de toda a terra, e dali Adonai espalhou-os por sobre toda a terra. Amém. Então você perceba que o capítulo 11 de Gênesis, que nós acabamos de ler, é um capítulo que é após o dilúvio, né? Houve o dilúvio, né? E Deus assim fez com que todo ser vivente perecesse nas águas do dilúvio, preservando só a vida de Noé com a sua família, os seus 3 filhos e as 3 noras e sua esposa, dando um total de 8 pessoas com ele. Então, após o dilúvio, o Eterno, como ele falou para Noá, que a gente chama de Noé, então Noá, junto com os filhos, começou a procriar, né? Começou a multiplicar, a encher a terra. Então a terra já estava bem populosa nessa época aqui. O líder aqui dessa criação aqui da Torre de Babel, que chamamos de Babel, o líder aqui é Nimrod. Ele lidera essas pessoas. E na liderança deles, eles chegaram a um consenso que deveria construir uma única cidade e que eles viessem a viver nessa cidade e construísse ali uma torre para eles estabelecer o nome deles, né? A vaidade humana sempre, né, em evidência, infelizmente. O homem quer sempre colocar seu nome, né, a sua glória em evidência ao próximo, né? Infelizmente o homem sempre busca esses caminhos de glória, de estrelato. E ele proporam a fazer isso. E nessa reunião que eles proporam a fazer isso, sobre a liderança de Nimrod, que é uma personificação do anticristo, Nimrod, em uma outra oportunidade vou procurar estar falando sobre isso para vocês. Tem um fundamento espiritual muito grande sobre a vida deste homem chamado Nimrod. E eles construíram ali essa cidade, e nessa cidade essa torre Babel, que nós chamamos de Babel, que significa confusão. Então eles estavam conseguindo o intento deles. Em certo ponto do trabalho deles, o Eterno resolveu intervir, porque eles estavam progredindo no intento deles. Porque havia uma facilidade para isso, né? Eles falavam a mesma língua, ou seja, não havia outro idioma naquele período. Então, desde do Éden de Adão até a Torre de Babel, não havia outro idioma, havia uma língua só. Então, que língua é essa? Eu chamo, né, e muitos chamam essa língua, a língua mãe, que é a língua hebraica. Então, Deus, a primeira língua que Deus construiu, que é a língua mãe, que é a língua que o primeiro homem
né? O primeiro casal, Adão e Havá, Adão e Eva falavam, eles falavam hebraico, essa é a língua mãe. Então a língua mãe da raça humana, até aquele momento, era uma só língua, e era a língua hebraica. A importância de entendermos isso, porque Deus criou um idioma para ele falar aquilo que ele já tinha criado. Ele criou os céus e a terra, e a própria água, que já está incluída nesse céu e terra. Então, quando ele vai falar para trazer à existência, né, os pormenores da natureza, da criação do planeta, ou seja, numa linguagem assim mais acessível ao nosso entendimento, o acabamento da criação, que ele vai, em 6 dias, ele vai fazer dia após dia, ele vai dando essa modelagem, esse acabamento ao planeta, justamente para criar um ambiente completamente favorável à existência humana, né? Então ele precisou fazer todo aquele processo, é por isso que ele deixa para fazer o ser humano no último dia, que é no 6º dia, porque quando entrou ali no período do início do 6º dia, a criação já está toda pronta, está toda modelada, ela está toda feita nos seus pormenores, ou seja, ela está no seu ápice de perfeição para servir de abrigo para a vida humana, porque o planeta Terra é o lar do ser humano, é o nosso lar, né? É o nosso lugar de existência, de vivência. Então o planeta já está todo perfeito para receber aquela criatura humana, né, que é o homem e a mulher, são aquele casal. Então o planeta está em total condição de receber aquele casal, para que aquele casal viesse a viver, né, com total conforto e segurança, e também procriar, né? Vim multiplicar como Deus ordenou. O que Deus ordenou? Crescei-vos e multiplicai-vos e enchei-vos a terra. E eles aqui na Torre de Babel, eles não estão cumprindo o que Deus determinou. Eles estão com o intuito de ficar em um local só e permanecer ali e não encher a terra. Então eles estão ali com o intuito de idólatra, tem uma idolatria ali, achando que eles podem chegar até Deus através da torre. Eles estão com a idolatria que eles têm que criar um nome, colocar o nome deles na história, né? na história da humanidade. Nirod é o líder deles, alimentando esse sentimento que está no coração dele e transmitindo para as outras pessoas, seus semelhantes ali. E eles fogem totalmente do plano de Deus. Então, a facilidade deles criar aquele intento que está fora da vontade de Deus, qual é a facilidade? É que eles falam uma língua só. Então, a língua ali que eles falam até aquele momento é a língua hebraica, tá bom? Por isso que a língua hebraica é a língua mãe. Bom seria que todos nós, amantes da leitura bíblica, servos do Senhor, do Eterno, tivéssemos a preocupação, né, principalmente os líderes, tivesse a preocupação de colocar nos seus trabalhos, nas suas igrejas, né, nos seus trabalhos espirituais, nas suas administrações, colocasse um estudo maciço para se aprender o hebraico. Como seria bom as igrejas conhecer o hebraico tanto na escrita como na fala. Isso nos ajudaria demais. Inclusive há pessoas até que têm receio, né, medo, acha que não tem condição de aprender o hebraico, mas não é difícil não. Até porque que o hebraico está em toda a raça humana, está escondido dentro de nós, porque ela é a língua mãe.
Ela é a língua dos primeiros seres humanos, já começar por Adão. Então ela é a língua mãe da raça humana. Essa língua, esse DNA dessa fala está nas entranhas humanas. Por isso que se qualquer ser humano, por mais falta de cultura que ele possa ter, de estudo, de ser uma pessoa bem intelectual, ainda que seja uma pessoa bem simples, ela tem total condição de aprender o hebraico. O hebraico é mais fácil do que pensamos e imaginamos. Então eu quero até deixar essa deixa aqui para os nossos líderes pensar nisso. Nós incentivamos as pessoas a aprender o grego, né? Mas não incentivamos as pessoas a aprender a língua mãe da raça humana e a língua mãe das escrituras, o hebraico. Pense nisso, você líder, com carinho. Isso seria de uma valia muito grande para você que é líder e para o seu povo. Então, voltando aqui o assunto, o Eterno desce ali. Quando está falando que o Eterno desce ali, irmãos, não quer dizer que o Eterno desceu ali num estado físico. Ele mesmo em pessoa desceu. A palavra está dizendo que ele desceu ali, é para você entender que ele interveio naquela loucura deles. É isso, tá entendendo? É para você entender. Então, quando está se falando assim, o braço de Deus, as costas de Deus, a mão de Deus, a boca de Deus, os olhos de Deus, quando está se falando assim, é para você entender a boca de Deus, é para você entender o que Deus quer falar. Por quê? Porque você olha para si, você tem braço, você tem mãos, você tem pé, você tem costas, você tem boca, enfim, tem olhos, tem nariz. Então você logo terá o quê? Como está se conectando aquela fala, aquele escrito, porque Deus é espírito. E se Deus é espírito, ele não tem um corpo como o nosso, mas é para nós entendermos, né? Ele não tem um corpo físico como nós, mas é para nós entendermos o que ele quer nos falar. Então, quando está dizendo que ele desceu ali, está se referindo que ele interviu, ele acabou. É tanto o que é, que ele faz para intervir tudo aquilo ali? Ele confunde a língua das pessoas. Ali há 70 nações ali. São 70 nações que vai surgir ali, melhor dizendo. Então ali há um aglomerado de pessoas que falam um só idioma, que é a língua hebraica. E ele vai confundir. Então ali vai surgir 70 nações, vai surgir 70 línguas diferentes do hebraico, né? Então ali vai confundir a língua daquelas pessoas, que as pessoas não vão se entender mais. Por isso que dá o nome de Babel ou Babel, que quer dizer confusão. Confusão por quê? Porque não havia mais entendimento, né, no que se conversava. Alguém estava pedindo água, o outro estava trazendo barro. Alguém estava pedindo a pá, né, para você entender o que está acontecendo ali. Estava pedindo a pá, o outro estava vindo com enxada, né? Alguém estava pedindo um tijolo, o outro estava vindo com barro puro. Não vem vir com tijolo pronto, estava vindo barro puro. Alguém estava pedindo o tijolo, alguém estava trazendo era o barro, a água ou fogo. Não estava havendo um consenso, não havia mais entendimento. Então, aquela multidão de gente que estava ali com Nimrod para aquele fim, eles foram dispersos, porque não havia como eles se entender. Então, aqueles clãs, né, cada clã que estava falando um tipo de idioma, que são 70 idiomas que surgem ali, cada clã daquele vai para uma região. Então a região que eles vão começa ali se estabelecer aquela língua que eles receberam ali, que até então nenhuma daquele povo, aquele povo não era um clã, né? Era um povo único, uma língua só. Então os clãs surgiu através das línguas, porque
uma pessoa que estava falando, para você entender, uma pessoa que estava falando alemão se ajuntou com o outro que estava falando alemão. O outro que estava falando francês se ajuntou com o francês, para você entender. O que estava falando em chinês só com o chinês. Então essas pessoas que estavam falando um tipo só da língua, que foram confundidas ali, eles foram para determinada região por causa dessa confusão, né? Então ali surge ali esses idiomas, essas 70 línguas, que mais tarde, mais à frente, esses clãs vão virar nações, vão virar países, né, com seu idioma próprio, que surgiu aqui na Torre de Babel. E aí como é que fica então o hebraico? O hebraico é mantido em uma linhagem, né? A linhagem ali, a linhagem de Terá. Terá é pai de Avram, que mais tarde o nome dele passa a ser Abraham. Então, que nós chamamos ele de Abrão e depois ele torna-se Abraão. Terá é pai dele, né? Pai de Naor e Harã, né? E são 3 irmãos. Ele é pai desses 3 rapazes. Então ele é da linhagem, Terá é da linhagem de Sem. Sem é o primeiro filho de Noá, né? Noá, que nós chamamos de Noé. Ele é o primeiro filho de Noá. Noá teve os 3 filhos, né? Que a gente chama de Sem, né? Cã e Jafé, que a gente chama assim. Então ele, desses 3 filhos, Sem vai se manter ali em Terá. Terá é da descendência de Sem e mantém-se no clã de Terá, na família de Terá, no povo de Terá, mantém-se, né, a língua hebraica. Por isso que é um erro dizer que Abraão era um árabe. Por que muitos dizem que Abraão era árabe? Porque nesse período que Terá se espalha, e Terá vai para o lado de Ur dos caldeus, que é uma região que nós hoje conhecemos por Babilônia, né? Ou por Iraque, melhor dizendo. Então naquele período ali, né, eles estão indo para aquela região, aí as pessoas dão essa prerrogativa que ele era, né, um caldeu. Não, ele está numa região, geograficamente falando, que é Caldeia, da Caldeia, né, do lado dos caldeus, que futuramente que vai surgir esse povo caldeus, que até o momento não, tá? Até o momento não, porque não existe nações. As nações vai começar a surgir através desses clãs. Só que o pai de Abraão, Terá, ele está seguindo viagem, então ele está nesse local chamado Ur, né? Ur dos caldeus, mas a língua dele é hebraica, por isso que Deus se manifesta a ele, porque ele é o clã que se manteve com a língua hebraica, porque Deus tem um propósito com aquela família, e justamente com aquele rapaz que tem o nome que a gente conhece por Abraão. Deus tem um plano com ele. Por isso que Deus mantém a língua mãe, a língua hebraica, com aquele clã, que é o clã de Terá, que é o pai de Abraão, né? De Naor e também de Harã, que são os 3 filhos dele. Harã é o pai de Ló. Harã vai morrer, ainda Terá ainda está vivo, quando esse filho dele que pelo texto bíblico você percebe que esse filho dele chamado Harã, ele é o caçula, né? Você percebe que Abraão, ele é o filho primogênito, depois vem Naor, que é o segundo, e o terceiro filho é Harã, pela leitura bíblica, é assim que está o texto. E ele tem um filho chamado Lot, que a gente conhece como Ló. Então ele morre ainda com o pai dele em vida, e nós somos conhecedores da história que Abraão, por ser
o irmão mais velho do pai dele, que é falecido, acaba adotando ele para criá-lo, para cuidar dele, até porque que terá depois vem a falecer. Então a língua mãe é mantida nesse povo. Por isso que Deus mantém ali, porque de Abraão vai surgir o povo hebreu, né? Então de Abraão vai surgir o povo hebreu. Então é preciso a gente entender isso, porque existem muitas falas equivocadas, dando nacionalidade a Abraão, né? Que ele era um árabe, enfim, um caldeu, simplesmente pela questão geográfica. Não é isso. A língua hebraica, a língua mãe, e a língua que todo o povo antes da Torre de Babel, todo o povo falava hebraico, é mantido no clã de Terá, pai de Abraão. Por isso que lá na frente Deus vai trabalhar em Abraão para de Abraão surgir o povo hebreu. E como é que o povo hebreu vai surgir de um homem que não fala a língua hebraica? Você está percebendo como as coisas elas se constroem, elas se encaixam? Não tem como. Como é que Deus vai escolher um homem para ser o pai de um povo cujo esse povo vai falar a língua hebraica, se o pai deles, né, que é o caso aí de Abraão, se o pai deles não fala a língua hebraica, né? Aí dele vai vir quem? Vai vir Yitzhak, que a gente chama de Isaac. Como é que Isaac vai falar hebraico se o pai dele não fala hebraico? Aí vai surgir de Isaac, né? Vai vir aí seus dois filhos, né? Que é o Jacó e Esaú, né? Esaú, quer dizer, Esaú e Jacó, os dois gêmeos. Como é que esses dois gêmeos, Jacó e Esaú, vai falar hebraico se o avô dele não falava hebraico e o pai Isaac também não falava hebraico, a mãe deles não falava hebraico, ou a avó dele não falava hebraico, que é Sara, né? Que é a avó de Jacó e Esaú, né? Como é que eles vão falar a língua hebraica? Porque eles falavam hebraico. Foi um clã de Terá, junto ali com Abraão e seus irmãos, aquela família, que o Eterno manteve a língua mãe, a língua materna da criatura humana. Os outros idiomas que surgiu ali na confusão da Torre de Babel, que construiu outras nações, né? As nações vizinhas, inclusive elas surgiram mais rápido do que Israel, elas cresceram mais rápido, porque há todo um problema aí, né? O próprio a Sara, você vai ver que no texto a Sara não pode ter filho, então demorou para Abraão ter o seu primeiro filho. Quando o filho dele vai nascer, Yitzhak, ele é um homem de 100 anos. E aí as outras nações que foram espalhadas lá atrás em Babel, elas já estão bem evoluídas, elas já cresceram, já povoaram as regiões que eles ficaram espalhados, elas já povoaram, né? Então você vai ver que a nação hebreia, ela vai surgir como nação hebreia, né? Ou vai ter pelo menos o início de ser uma nação hebreia através de Jacó, que é Jacó, que a gente chama de Jacó. Então, através de Jacó que começa a despontar a chamada nação de Israel. Tanto é que o anjo fala para ele que o nome dele não seria mais Jacó, mas Israel, porque ali começa a despontar de fato a nação que ele vai ter os 12 homens, né, os 12 filhos que vai formar as 12 tribos de Israel. Então o que eu queria passar para os irmãos é isso. A primeira coisa que Deus construiu, tá entendendo? Ali para estar trazendo a existência, para trazer a existência para o mundo físico, foi a fala. Ele criou a fala, a conjugação verbal, a voz humana, pois ele teve que usar uma voz física, uma voz dentro de um contexto humano para trazer a existência, tanto a luz,
a lua, a terra que estava submersa debaixo de águas e as plantações e por aí vai, a todos os seres. Você percebe que ele vai trazendo a existência na autoridade da fala, da voz. Por isso que é importante a voz é importante, a fala é importante. E nesse caso aqui, o hebraico é a língua da raça humana. Se você quer estudar hebraico, estuda, se aprofunda, que vai ser bênção na sua vida, porque não é difícil aprender hebraico, não. O hebraico é a fala original da raça humana, tá? Então, a mudança do idioma passou a ter da confusão ali de Babel em diante. Você pode ver que ali o povo falava uma só língua, uma só fala, um só dialeto, né? Podemos dizer assim. Então o povo não tinha idiomas. E que idiomas era esse? Era o hebraico. Então o povo até aquele instante, todas as pessoas falavam hebraico. E depois Deus mantém a língua hebraica, a língua mãe, na família de Terá, que é descendente de Sem. Mantém ali, porque Deus tem plano lá na frente de estar criando e fazendo surgir a nação hebreia que conhecemos como Israel. Que o Eterno abençoe vocês. Essa é uma palavra de estar trazendo um pouco de conhecimento e despertar em nós o desejo de conhecer a língua mãe das Escrituras, o hebraico. É importante para nós que falamos que somos o povo de Deus conhecer a língua mãe, o hebraico, que vai nos ajudar muito a nos aproximar de Deus e dos seus escritos e dos nossos queridos irmãos de Israel. Vamos orar ao Senhor, terminando essa parte. Que Deus abençoe a todos. Eterno e querido Pai, graças te damos porque teu nome é Kadosh, Kadosh, Kadosh para sempre. Tu és santo e louvado seja para sempre o teu nome. Que tu continua, Pai, falando aos corações de todos os nossos queridos irmãos e que possa haver um despertamento para nós voltarmos para a tua escritura e ela trabalhar em nossos corações para nos restaurar para ti. Eu entrego a vida, Senhor, dessa nação chamada Brasil em tuas mãos e a todos os pastores, as igrejas, suas denominações, os ministérios, eu entrego todos nas suas mãos, que o Senhor os abençoe e que haja um avivamento no coração das nossas igrejas evangélicas para nós deixarmos que a tua escritura venha nos restaurar de forma que o teu nome em nós seja glorificado através do teu Filho querido, o nosso Senhor e Salvador, amado Yeshua, o Mashiach. Eu termino, Senhor, esta oração também entregando o povo de Israel em tuas mãos, Jerusalém, todos o teu povo que está espalhado nos 4 cantos dessa terra e aqueles que estão lá em Israel, ali na Palestina, abençoai a todos eles, livra eles dos males, dos terroristas, coisas ruins e que as nações possam olhar para Israel com um olhar de amizade, de amor, de parceria, para que as nações sejam abençoadas, pois através das nações, ou seja, através de Israel, tu tem abençoado as nações. Continua fazendo isso com o nosso Brasil e com todos os demais povos dessa terra. Em nome do teu amado Filho querido Yeshua, oramos assim, te agradecemos, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém e amém.